Olá, meus amigos. Bom, vamos dar continuidade então na resolução dos exercícios, certo? Bom, questão 161. Vamos lá. Mateus, em seu computador, o Windows 10, por exemplo, e um firewall pessoal instalado que funciona corretamente. Ou seja, Mateus tem em seu computador o Windows 10 e um firewall pessoal instalado. Nessa situação, embora esteja funcionando corretamente, o firewall não é suficiente para conter vírus ou perdas de arquivos devido a backup. Bom, o que vocês acham? Essa questão está certa ou ela está errada? Bom, essa questão ela está corretíssima. Como bem vimos, o firewall ele não é um antivírus, muito menos um anti-malware. Né? Ou seja, o firewall ele é apenas ali, né, um equipamento, pode ser um software ou até mesmo um hardware ou um conjunto de ambos que vão permitir filtrar os pacotes na rede, certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A CESP ela adora confundir o candidato a respeito disso. Dá uma vontade de marcar como se fosse o firewall realmente contendo algum vírus. Não, ele não é suficiente, muito pelo contrário. Só os antivírus são capazes de detectar uma determinada assinatura de um vírus, né, um determinado comportamento, certo? Então o firewall nada mais é do que ele tem a sua função, seu objetivo de filtrar pacote, filtrar fluxos de informações indo e saindo e entrando dentro de uma rede de computadores, certo? Então a questão está correta, o firewall realmente não é suficiente para conter vírus. Isso aí a gente precisa de outras soluções, por exemplo, o antivírus. Questão 162. Ao acessar o site http://, lembra? HTTP, aquele protocolo da camada de aplicação que trabalha na porta 80, certo? É o que permite a gente acessar um determinado site, beleza? http://www.simp.mppi.mp.br. Para efetuar uma determinada pesquisa sobre peças processuais, um usuário ficou em dúvida se deveria informar dados sigilosos. Nessa situação, a dúvida do usuário é improcedente, pois o fato de o site possuir um S, ou seja, esse S aqui, no endereço especificamente em www.s, significa que todo o acesso a esse site é seguro, uma vez que os dados trafegados entre o computador do usuário e o servidor são criptografados. Bom, o que vocês acham? Realmente é isso ou não? Bom, essa questão ela está completamente errada. Nossa banca aqui ela tentou misturar uma coisa com a outra. Olha só, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter em mente que o protocolo que permite a gente ter acesso a um determinado site é o HTTP. Ele sim trabalha na camada de aplicação lá do modelo OSI, certo? Ou do modelo TCP/IP, beleza? Trabalha na porta 80 e tudo mais. Só que a gente tem de certa forma, um protocolo que dá um pouco a mais de segurança, que é um protocolo chamado SSL, é um protocolo de criptografia. Ele vai colocar a criptografia nesse HTTP, ou seja, quando a gente quer navegar a um site seguro, a gente tem que perceber se a gente está acessando esse site como HTTP IS, // e o endereço lá do site que você quer acessar, certo? Ou seja, o S, que significa o protocolo SSL, que é o protocolo específico para criptografia, ou seja, esse S fica depois do protocolo, é HTTPS. Só que aqui a questão, né, a banca tentou fazer você confundir, né, que o fato de ter o WWWS que você vai estar ali com a conexão segura. Não. Tanto é que não é segura que não tem o S aqui logo depois do HTTP, certo? Então a questão está completamente errada. Não é o fato de ter o S aqui no endereço que vai tornar a conexão segura. Não, o S ela tem que estar no protocolo, tá? Isso aqui é uma sintaxe que ela tem que ser obedecida, é uma lei. Você tem que começar pelo protocolo, depois pelo endereço. Entendeu? E depois / o endereço do recurso que você quer acessar.
Geralmente, isso inclusive é o que a gente chama de URL, né? Que é ali aquele link, aquele endereço no qual a gente costuma acessar um determinado site. Então eu tenho primeiro o protocolo a especificar, certo? Depois o endereço do site, né, do servidor que eu quero acessar, barra o nome do recurso que eu quero, certo? Então o erro da questão está em falar que só o fato de ter o S aqui no endereço significa que vai tornar a conexão segura. Não, isso não é verdade, certo? Então vamos lá, questão 162 errada, questão 163. Aqui ele conta uma historinha, né? Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10. Imagina aqui que Marta tá com Windows 10 aqui. Windows 10. E está conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ou seja, a Marta está aqui conectada à rede de trabalho, à rede local. Imagina que a gente tem um switch e esse switch está conectado a outros computadores. E que esse switch pode estar conectado a um roteador, por exemplo. E esse roteador está levando todo mundo da empresa para a internet. Eu gosto de desenhar porque fica mais fácil para a gente compreender, certo? Então vamos lá. Marta está aqui, lá com seu Windows 10, e está conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente o site da intranet da empresa e também sites da internet pública. Após navegar por vários sites, Marta verificou em seu histórico de navegação e identificou que um dos sites acessados com sucesso por meio do protocolo HTTP tinha um endereço 172.20.1.1. Tá? Vamos lá. A despeito, né, desconsiderando... Aqui, ele imagina que ele está assim, querendo te dizer, independente das configurações dos ativos de segurança corporativa e do serviço de firewall instalado na estação de trabalho, ou seja, na estação de trabalho aqui, ó, ele está falando que independente de qualquer configuração que tenha sido feita aqui nessa máquina Windows 10, Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a conexão da área de trabalho remota, a partir de outra estação conectada à internet. Ou seja, Marta, ela tá, imagina que isso aqui é um ambiente empresarial. O que a questão está querendo dizer é isso. Isso aqui é um ambiente de empresa, né, no qual Marta quer acessar exatamente essa máquina que tem o Windows 10, certo? Só que Marta, ela tem que acessar remotamente. Se ela tem que acessar remotamente, imagina que Marta está lá na sua casa com o seu notebook, certo? Imagina que Marta está lá com o seu notebook e Marta está aqui e ela quer acessar remotamente, de certa forma, essa máquina lá do seu trabalho. Ou seja, ela vai fazer uma conexão remota, certo? Passar pelo roteador, logo em seguida passar pelo switch até chegar aonde ela quer. Ou seja, que a questão está querendo dizer que Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando inclusive a conexão da área de trabalho remota, que é aqui, ó, a conexão da área de trabalho remota, que é o famoso RDP da Microsoft. Isso aqui é uma solução magnífica, muito boa, é o RDP. Por meio do RDP, eu consigo acessar realmente máquinas Windows remotamente, certo? É isso que a questão está querendo dizer. Marta poderá acessar remotamente mesmo sua estação de trabalho usando a conexão da área de trabalho remota a partir de outra estação conectada à internet, independente das configurações dos ativos de segurança do serviço do firewall. Imagina que aqui no roteador, imagina que aqui, ó, a gente tenha um firewall filtrando, criando uma barreira, né, e impedindo que pessoas não autorizadas tenham acesso à rede interna. Ou seja, imagina que a gente tem um firewall aqui no meio. Ou seja, independente das configurações, a Marta realmente vai conseguir acessar? Bom, essa questão ela está completamente errada, porque não pode isso. Num ambiente empresarial, uma vez que você tenha o firewall, ele vai bloquear todas as portas. Ele faz o bloqueio de todas as portas e vai liberar apenas pessoas autorizadas,
certo? Então, esse é o objetivo dos equipamentos de rede. Não apenas esse roteador aqui, mas o firewall, eles vão bloquear qualquer tipo de acesso a esse ambiente interno aqui da empresa, ainda mais de uma empresa. Ou seja, a despeito das configurações, não, muito pelo contrário, eu tenho que contar com as configurações. Eu tenho que, inclusive, vou até colocar em outra cor, que liberar o acesso nesse roteador. Já vou cantar a pedra para vocês. Vou ter que liberar o acesso nesse firewall. E outra, todo Windows ele tem um firewall instalado, embarcado. Então eu preciso liberar o acesso aqui nessa máquina Windows 10. Agora, olha a customização e a quantidade de configurações que eu tenho que fazer na minha rede, uma rede empresarial, para permitir esse determinado acesso. Ou seja, eu tenho que liberar o acesso lá no roteador, depois eu tenho que liberar o acesso no firewall, e depois ainda tenho que liberar o acesso na própria máquina aqui do funcionário. Entendeu? Então, olha a complexidade. Então, essa questão está completamente errada. Não é independente das configurações, não. Se eu tiver uma configuração ali bloqueando tudo e não liberando nada, nesses 3 dispositivos, por exemplo, nesses 3 ativos, Marta não vai conseguir de maneira alguma ter acesso a essa rede interna. Tudo bem? Então a questão ela está completamente errada. É necessário sim que o administrador da rede, por exemplo, realize as configurações necessárias. Questão 164. Aqui ele contou a mesma história, né? Vamos lá. Tendo como referência essa situação hipotética, né? Vamos lá. O sistema operacional utilizado na estação de trabalho de Marta inclui nativamente a plataforma do Windows Defender, ou seja, está falando lá do Windows 10, né? Composta por ferramentas de antivírus e de firewall pessoal. Bom, aqui no exemplo, imagina que ele está falando, né, de fato, dessa máquina aqui. Lembra que eu falei que esse Windows 10 ele tem um firewall aqui, um firewall embarcado, um firewall pessoal, ou seja, quem implementa esse firewall é o que a gente chama de Windows Defender. É por meio desse aplicativo, desse programa já desenvolvido, que dentro dele a gente tem um antivírus e inclusive o firewall pessoal. Ou seja, questão com gabarito corretíssimo. É por meio do Windows Defender, que é um utilitário que foi desenvolvido pela própria Microsoft, que ele é um antivírus, inclusive ele é um anti-malware também, né? E ele gerencia também o firewall pessoal da máquina, entre outras funcionalidades. Então, questão corretíssima, certo? Questão 165. Um dos objetivos do firewall é monitorar todo o tráfego de dados entrando e saindo de uma rede e entrar em ação ao identificar um sniffer externo. Bom, o que vocês acham? É isso mesmo? Imagina que a gente tem aqui um firewall, e esse firewall te leva aqui à internet, por exemplo. E esse firewall faz um bloqueio da rede interna. Imagina que a gente tem um computador conectado a esse switch, certo? Agora, qual é o objetivo do firewall? Ele é monitorar todo o tráfego que entra, e também o tráfego que sai da rede local. Perfeito, até aí tudo bem. Agora, ele entrar em ação a identificar um sniffer externo, ou seja, ele consegue identificar alguém do lado aqui de fora que está mal intencionado, ou seja, o sniffer é um cara que fica bisbilhotando os pacotes que estão sendo trafegados externamente. Ou seja, esse sniffer, ele já está falando, ele está do lado de fora, ele está do lado externo. Ou seja, o firewall, isso aqui é empresa. Isso aqui é um ambiente empresarial, certo? O firewall, ele está atuando aonde? Ele está atuando nos limites da empresa. Então, ele está aqui, ó, ele cria uma barreira aqui. Então, todo o pacote que entra nele e que sai nele, aqui, nesse firewall, ele consegue monitorar, né, todo o tráfego. Agora, entrar em ação ao identificar um sniffer externo, não. Quem detecta isso, quem previne isso, são as ferramentas que a gente chama de IDS e IPS. Vocês já devem ter ouvido falar. Esse IDS é um sistema que detecta intrusão.
Ou seja, esse sistema ele só detecta intrusos. Só detecta intrusos. Ele não é um firewall, tá? Ele é uma solução que foi desenvolvida para automatizar determinados monitoramentos de tráfegos provenientes de fora para dentro da rede, inclusive de dentro para fora da rede. Ou seja, esses IDS, esses sistemas de detecção de intrusão, ele é um sistema que detecta realmente intrusos, né, pessoas externas ou pessoas que estão dentro da rede, que ali que se utiliza de um tráfego meio com uma anomalia um pouco mais diferente, não muito usual dentro da rede, com algum objetivo malicioso, né, de captar informações, roubar informações. Esse IDS ele detecta, né, e de forma muito bem elaborada, porque ele detecta de forma automatizada, só que ele não entra em ação. O IDS ele não age, ele é muito passivo, ele só informa, olha, eu percebi aqui um tipo de tráfego um pouco diferente do que a gente está acostumado a ter no nosso dia a dia. Aí ele avisa ao administrador, ele cria um alerta ao administrador da rede, certo? Mas ele deixa por conta própria do administrador de analisar essa informação e ver se isso aí é verdadeiro ou é falso, esse tipo de monitoramento, certo? Agora, quando a gente fala de IPS, é um sistema que previne. Ele vai prevenir, né? Ele vai prevenir, de fato, esse tráfego anômalo, né? Esse tráfego malicioso dentro da rede, né? Ou seja, ele não só vai prevenir, mas como ele vai impedir. Por quê? Ele é um pouquinho mais inteligente do que o IDS. O sistema de prevenção de intrusos é um sistema automatizado que ele vai ficar monitorando ali, né, aquele tráfego, né, de informações dentro da rede, e ele vai consultar a base de dados dele. Ele tem uma base de dados dele onde ele diz se ele compara, né, opa, esse tráfego aqui, se eu olhar para minha base de dados, é malicioso ou não? Aí ele vai perceber que na sua base de dados é malicioso, opa, envia um alerta para o administrador e impede que esse pacote, que esse tráfego de dados seja realizado com sucesso. Ele bloqueia ali na hora, ou seja, ele entra em ação de fato. Então, a questão ela está querendo te confundir entre a funcionalidade de um firewall e entrar em ação ao identificar um sniffer. Aqui a gente pode falar do IDS e do próprio IPS, certo? Uma questão um pouquinho mais avançada aqui, né? Que você não apenas tinha que ter o conhecimento do firewall, mas tinha que ter o conhecimento de outras aplicações, de outras soluções no mercado, como o IDS, que é um sistema de detecção de intrusos, e o sistema de prevenção de intrusos, certo? Então a questão 165 ela está completamente errada, certo? Então vamos lá, 165, 168. Um firewall implementa uma política de controle de comportamento para determinar que tipos de serviços da internet podem ser acessados na rede. Bom, o que vocês acham? Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é correto ou errado? Bom, quem faz essa política de controle não é o firewall, é o proxy. É por meio do proxy que conseguimos gerenciar e controlar e filtrar certos tipos de acesso a determinados conteúdos na internet. Não é o firewall. O firewall só faz o filtro de pacote, né, de tráfegos na rede. Então, essa questão 166 ela está erradíssima. Essa é a função do proxy, certo? Ele que faz essa política de controle de comportamento. Tudo bem? Então, vamos lá. Questão 166 é errado. Questão 167. Um firewall é uma combinação de hardware e software, perfeito. Vimos que o firewall ele não pode apenas ser um software, mas como também pode ser um conjunto deles. Ele pode ser um hardware apenas, ou um software apenas, e um conjunto deles também, que isola da internet a própria rede interna de uma organização. Como bem vimos aqui, ele faz uma divisão da rede externa com a rede interna, certo? Perfeito. Permitindo o gerenciamento do fluxo de dados e dos recursos da rede e controle pelo administrador da rede do acesso ao mundo externo. Bom,
essa questão ela está corretíssima. É exatamente isso. É exatamente esse objetivo do Firewall, né, de isolar a internet da rede interna, permitindo que o gerenciamento, né, o gerenciamento aqui dos pacotes que entram e que saem da rede, certo? Por parte do administrador, né, do acesso ao mundo externo, ou seja, ele que isola e que gerencia, né, e bloqueia certos tipos de conteúdos provenientes daqui de fora, né, de certos tipos de tráfego proveniente do uso do ambiente externo, certo? Então a questão 167 ela está corretíssima, certo? Vamos lá, 168. Ferramentas de Firewall são amplamente utilizadas em redes de computadores, de maneira a permitir ou negar determinados fluxos de pacotes. Perfeito. Com relação a Firewall convencional de rede, julgue o item subsequente. Um Firewall é incapaz de fazer roteamento? O que vocês acham? Um Firewall está aqui. O que ele faz? Ele isola a rede interna da rede externa. Né? Imagina aqui que a gente tem a internet aqui, e aqui ele está isolando a rede interna. A gente tem um switch conectando outros computadores e ele faz o gerenciamento, bloqueia certos tipos de recursos provenientes de fora para dentro e de dentro para fora, certo? E aqui é que ele faz a liberação das portas, né? Que vão permitir determinadas pessoas entrarem, fazerem acesso remoto a uma determinada máquina. Lembra do exemplo de Marta? Que Marta tinha um Windows 10 aqui, por exemplo, na questão anterior, em uma das questões anteriores, e que Marta tinha lá o seu notebook, ela tinha que fazer o acesso remoto vindo da internet. Quando chegasse aqui no Firewall, o Firewall iria liberar a porta específica para a Marta conseguir acessar via RDP da Microsoft, via conexão da área de trabalho remota. Lembra? Ou seja, a partir do momento em que essa requisição chega aqui no Firewall, o Firewall vai olhar, opa, tem alguém tentando acessar uma determinada porta do RDP, que geralmente essa porta é a 3389. Se chegar qualquer pacote nessa 3389, eu quero que você redirecione para o IP de Marta. Imagina que o IP de Marta seja essa, 172.20.0.1. Ou seja, todo pacote de fora que vier na porta 3389, eu quero que você redirecione para o IP 172.20.0.1 com destino na porta 3389. Ou seja, esse procedimento de requisição que chega aqui no Firewall pedindo para ter acesso à porta 3389 e você, como administrador, criou uma regra de redirecionamento, você lá no teu redirecionamento vai fazer o seguinte: todo pacote, toda requisição que chegar na 3309, eu quero que você direcione para o IP de destino 172.20.0.10, IP de destino, e para a porta de destino 3389. Quando eu faço isso, eu estou nada mais, nada menos me utilizando de uma técnica de redirecionamento, ou que a gente costuma dizer de roteamento. Ou seja, eu estou encaminhando aqueles pacotes para outras, né, ou para um destino qualquer. Então, um firewall é incapaz de fazer roteamento? O que vocês acham? Não, ele é totalmente capaz de fazer um roteamento. Ele, inclusive, a partir do momento que ele isola a rede, né, a rede interna de uma rede externa, a rede externa só consegue fazer acesso a determinados serviços dentro da rede porque o firewall faz o roteamento justamente desses pacotes. Ele pega um pacote de uma determinada porta, direciona para um determinado IP e uma porta de destino, certo? Então, essa questão ela está errada, porque o firewall ele faz sim um roteamento, certo? Então, vamos lá, questão 169. Firewall é um recurso utilizado para restringir alguns tipos de permissões previamente configuradas. Por exemplo, essa aqui seria uma configuração prévia,
certo? Por parte de quem? Por parte do administrador da rede, certo? Então o firewall é um recurso utilizado para restringir realmente alguns tipos de permissões previamente configurados, a fim de que aumentar a segurança de uma rede ou de um computador contra acessos não autorizados. Bom, essa questão aqui, sem mais delongas, ela está corretíssima, é exatamente essa definição também. Uma outra maneira de definir, que a CESP define o firewall, por exemplo, né? Por meio dessas configurações previamente, né, estabelecidas no firewall, que a gente consegue elevar um pouquinho mais a segurança e permitir que pessoas não autorizadas acessem a rede interna, certo? Então, questão 69, corretíssimo. Questão 170. A utilização de firewalls em uma rede visa impedir acesso indevido dentro da própria rede e também de acessos oriundos da internet. Bom, questão corretíssima, né? Bem vimos. Cansados de ver, né, exatamente esse objetivo de utilização do firewall, né? Então, questão 170, correto, aqui sem muita pegadinha. Questão 171, para que se utilize o firewall do Windows, mecanismo que auxilia contra acessos não autorizados, perfeito, a instalação de um equipamento de hardware na máquina é desnecessária. Bom, imagina que ele está falando de uma máquina, imagina aqui que nós temos um notebook e aqui ele está com Windows 10, por exemplo. Certo? E vimos que todo o Windows 10, por meio do Windows Defender, dentro do Windows Defender nós temos o antivírus e nós temos um firewall pessoal. E esse firewall ele é um software, né? Ele é um software. Então, a questão está querendo dizer o seguinte, para que se utilize o firewall do Windows, mecanismo que auxilia, de fato, contra acessos não autorizados, a instalação de um equipamento de hardware na máquina é desnecessário. Bom, o que vocês acham? É desnecessário? Corretíssimo, é desnecessário. Por quê? A gente já tem um firewall de software, por exemplo, já implementado pela solução da Microsoft, no caso aqui do Windows 10, por exemplo. O Windows Defender ele já traz na sua solução ao antivírus e o próprio firewall via software. Ou seja, é desnecessário ter um hardware específico aqui para proteger esse equipamento, certo? Uma vez que a gente já tem implementado um firewall via software, certo? Então, vou parando por aqui, galera, para a gente dar continuidade na próxima aula, para o vídeo não ficar muito longo, tudo bem? Aguardo vocês, fiquem com Deus e até mais.